Olá, internauta, Dom Luiz, falando de Curitiba. Vamos para mais um áudio sobre chakras. Então, como já sabem, né? Os chakras estão na espinha dorsal. O chakra raiz ou básico, em sânscrito, chama-se Maladhara, né? E ainda na espinha dorsal é o chakra do baço. No umbigo, sobre o plexo solar, é o Manipura, que é o chakra do umbigo. E sobre o coração, o Anahata, chakra do coração. Na frente da garganta, Vishuddha, chakra laríngeo. E entre as sobrancelhas, o Ajna, que é o chakra frontal. E no alto da cabeça, o Sahara, chakra coronário. Tá? Então, a divina energia que do exterior se derrama em cada centro determina na superfície do corpo etérico e em ângulo reto com a sua própria direção energias secundárias em movimento circular ondulatório. Da mesma forma, gente, que uma barra imantada introduzida numa bobina de indução provoca uma corrente elétrica que flui ao redor da bobina em ângulo reto com a direção do ímã, né? Então, depois de haver entrado no vórtice, a energia primária volta a irradiar de si mesma em ângulos retos, mas em linhas retas, como se o centro do vórtice fosse o cubo de uma roda e as radiações de energia primárias, os seus raios que enlaçam, né, a guisa de colchetes, o duplo etérico, né, com o corpo astral. O número de raios, gente, difere em cada um dos centros, né, e determina o número de ondas ou pétalas que respectivamente exibem. Por isso, gente, nos livros orientais, costumam comparar poeticamente os chakras a flores. Vamos ver que fala em pétalas, né? Cada uma das energias secundárias que fluem ao redor da depressão semelhante a um pratinho tem sua peculiar longitude de onda e uma luz de determinada cor. Mas, em vez de se mover em linha reta, como a luz, move-se em ondas relativamente amplas de diversos tamanhos, sendo cada uma delas o múltiplo de menores ondulações que abrange. O número de ondulações, gente, está determinado pelo raio da roda, e a energia secundária ondula por baixo e por cima das radiações da energia primária, a maneira de um trabalho em vime entretecido ao redor dos raios de uma roda de carruagem. As longitudes, gente, de onda são infinitas e provavelmente cada ondulação as contém aos milhares. Segundo fluem as energias ao redor do vórtice, as diferentes classes de ondulações se entrecruzam uma com as outras, mas num trabalho em vime, e produz uma forma semelhante à corola de convolácea a que antes me referi. Contudo, gente, os chakras ainda se parecem mais com... parece uma galheta de ondulado cristal iridescente, como as que se fabricam em Veneza. Todas essas ondulações ou pétalas têm o acatassolado e trêmulo brilho da concha, ainda que, geralmente, cada uma delas ostente sua cor predominante. Segundo, vocês viram algumas ilustrações dos videozinhos, né? Esse aspecto argêntico costuma ser comparado nos tratados sânscritos ao luzir da lua na superfície das águas do mar. E as pranchas, gente? As pranchas que exornam representam os chakras tal como os percebe um clarividente muito evoluído e discreto, que já tem disciplinado suficientemente os seus chakras para atuarem ordenadamente. Evidentemente, né, gente, que nem as cores das pranchas, nem uma cor desse mundo tem a suficiente
luminosidade para igualar a do chakra respectivo. Mas dá pelo menos as gravuras dos vídeos, dá para você ter uma ideia do verdadeiro aspecto dessas rodas de luz. Você viu como que a gente é tanta energia, né? É energias, luzes, né? Fótons significa energia e não podemos ver, né? Então, pelo que eu já expus até agora, dá para compreender que os centros diferem de tamanho e brilho segundo a pessoa. E ainda no mesmo indivíduo, pode ser uns mais vigorosos que outros. Todos estão, né? Eles estão desenhados em você em tamanho natural. Exceto o Sahara, gente. Que é o chakra coronário, né? Que ele foi feito para destacar a riqueza de pormenores, né? Então, no caso de um homem que se sobressai excelentemente nas qualidades expressas por meio de determinado centro, não só aparecerá em tamanho muito maior, mas especialmente radiante, emitindo fulgidos raios de ouro, né? Então, depende da pessoa, é o tipo da sua aura, né? Depende das pessoas. E os chakras, eles se dividem naturalmente de 3 grupos: inferior, médio e superior. Podem denominar-se respectivamente filosófico, pessoal e espiritual. Os chakras primeiro e segundo, gente, eles têm poucos raios ou pétalas. E sua função é transferir para o corpo 2 forças procedentes do plano físico. Uma delas é o fogo serpentino da Terra e a outra a vitalidade do Sol. Os centros terceiro, quarto e quinto, que constituem o grupo médio, estão relacionados com forças que o ego recebe por meio da nossa personalidade. O terceiro centro as transfere através da parte inferior do corpo astral. O quarto, por meio da parte superior do mesmo corpo. E o quinto, pelo corpo mental. Todos esses centros alimentam determinados gânglios nervosos do corpo denso. Os centros sexto e sétimo, independentes dos demais, estão respectivamente relacionados com o corpo pituitário e a glândula pineal, e somente se põe em ação quando o homem alcança certo grau de desenvolvimento espiritual. Eu ouvi dizer, gente, que cada pétala dos chakras representa uma qualidade moral, cuja atualização põe o chakra em atividade. Por exemplo, segundo alguns entendidos, as pétalas do chakra cardíaco representam devoção, preguiça, cólera, pureza e outras qualidades análogas, né? De minha parte, gente, não observei ainda nada que comprove essa afirmação. E não se compreende facilmente como pode ser assim. Por quê? Porque as pétalas resultam da ação de certas forças claramente distinguíveis. E em cada chakra estão ou não ativadas, né? Segundo se tem ou não atualizado essas forças. De modo que o desenvolvimento das pétalas não tem mais direta relação com a moralidade do indivíduo do que possa ter o robustecimento do bíceps. Observei pessoas, gente, de moralidade não muito alta, nas quais alguns chakras estão plenamente ativos, enquanto que outras pessoas sumamente espirituais e de conduta, né, nobre conduta, né, possuem eles escassamente revitalizados, né? Pelo que me parece, não haver necessária conexão entre ambos os desenvolvimentos. No entanto, gente, observam-se certos fenômenos em que bem poderia apoiar-se nessa tão estranha ideia. Ainda que a semelhança com as pétalas esteja determinada pelas mesmas forças que giram ao redor do centro,
Alternativamente, por cima e por baixo dos raios, diferem esses em caráter, porque a força ou energia influente se subdivide em duas partes, ou qualidades componentes. Portanto, cada raio emite uma influência peculiar, mesmo que seja débil, que afeta a energia secundária que por ele passa e lhe altera um tanto a matiz. Vários dessas matizes podem denotar uma modalidade da energia favorável ao desenvolvimento de uma qualidade moral. E depois de fortalecer essa qualidade, são mais intensas as vibrações correspondentes. Em consequência, gente, a densidade maior ou maior da matiz denotará a posse em menor ou maior grau da respectiva qualidade. O chakra fundamental, né, o primeiro centro, o rádico ou fundamental, prancha, né, situado na base da espinha dorsal, recebe uma energia primária que emite 4 raios. Portanto, dispõe suas ondulações de modo que pareçam divididos em quadrantes alternativamente vermelhos e alaranjados, com vazios entre eles, resultando daí, gente, estarem mesmo que assinalados com o sinal da cruz. Por isso se costuma empregar a cruz como símbolo desse centro, e uma cruz às vezes flamigera para indicar o fogo serpentino residente nesse chakra. Quando atua vigorosamente, é de cor vermelha alaranjada, em íntima correspondência com o tipo de vitalidade que lhe transfere o chakra esplênico. Com efeito, gente, podemos observar em cada chakra correspondência análoga com a cor de sua vitalidade. O chakra esplênico, né, está situado na região do baço ali, e sua função é especializar, subdividir e difundir a vitalidade do Sol, né? Essa vitalidade surge do chakra esplênico, subdividido em 7 modalidades. 6 corresponde aos 6 raios do chakra, e a 7ª fica concentrada no tubo da roda. Portanto, tem esse chakra 6 pétalas ou ondulações de diversas cores, e é muito radiante, pois fulge como um sol. Em cada uma das 6 subdivisões da roda, predomina a cor de uma das modalidades da energia vital. Essas cores são vermelha, alaranjada, amarela, verde, azul e violácea. Isso é as mesmas cores do espectro solar, menos o índigo ou anil, né? Já o chakra umbilical, que é o terceiro chakra, né, 2 dedos acima do umbigo, ele está situado no umbigo, ou melhor, no plexo solar. Ele recebe a energia primária, que se divide em 10 radiações, de modo que vibra como se estivesse dividido em 10 ondulações ou pétalas. Está intimamente relacionado com sentimentos e emoções de índole diversa. Sua cor predominante, gente, é uma curiosa combinação de várias matizes do vermelho, ainda que também contenha muito do verde. As divisões são alternativas e principalmente vermelhas e verdes. Já o chakra cardíaco, que o nome já diz, né, está no peito, né, está no coração, é de brilhante cor de ouro, e cada um de seus quadrantes está dividido em 3 partes, pelo que tem 12 ondulações, pois sua energia primária se subdivide em 12 raios. Aí o chakra laríngeo, gente, né, que é o 5º centro, está situado na garganta e tem 16 raios, correspondentes a outras modalidades da energia. Embora haja bastante do azul em sua cor, o tom predominante é o prateado brilhante. Ele é parecido com o brilho da luz da lua quando roça o mar, né? Em seus raios predominam alternativamente o azul e o verde.
Já o chakra frontal, que é o sexto chakra, que está entre as sobrancelhas, parece dividido em duas metades. Uma em que predomina a cor rosada, ainda que com muito do amarelo, né? E a outra que sobressai uma espécie de azul púrpura. Ambas as cores, gente, se correspondem com as da vitalidade que o chakra recebe. Talvez por essa razão, dizem os orientais que esse chakra só possui duas pétalas. Mas se observarmos as ondulações análogas às dos chakras anteriores, podemos constatar que cada metade está subdividida em 48 ondulações, ou seja, 96 no total, porque esse é o número das radiações da energia primária recebida pelo chakra. O brusco salto de 16 para 96 raios e ainda a maior variação súbita de 96 a 972 raios que tem o chakra coronário, demonstra que são chakras de uma ordem inteiramente distinta da ordem dos até agora considerados. Não conhecemos, gente, ainda todos os fatores que determinam o número de raios de um chakra, mas é evidente que representam modalidades da energia primária. E antes que possamos afirmar algo mais sobre esse particular, seria necessário fazer centenas de observações e comparações, repetidamente comprovadas. Entretanto, gente, não resta dúvida de que, enquanto as necessidades da personalidade podem ser satisfeitas com limitados tipos de energia, nos superiores e permanentes princípios do homem, encontramos uma tão complexa, gente, multiplicidade que requer para sua expressão muito maiores e seletas modalidades de energia. Já o chakra coronário, gente, que é o sétimo chakra, como o nome já diz, está no alto da cabeça. É o mais brilhante de todos quando está em plena atividade, pois oferece abundância de indescritíveis efeitos cromáticos e vibra com quase inconcebível rapidez. Parece conter todas as matizes do espectro, ainda que no conjunto predomine a cor violeta. Os livros da Índia, gente, denominam esse chakra como a flor de 1000 pétalas. E essa denominação não fica muito distante da verdade, pois são 960 as radiações de energia primária que recebe. Cada uma dessas radiações, isso é estudos comprovados, gente, ela aparece fielmente reproduzida na prancha do frontispício, embora seja muito difícil assinalar a separação das pétalas, né? Além disso, esse chakra tem uma característica que não possuem os outros, que consiste em uma espécie de subalterno turvelinho central de um branco fulgurante com núcleo cor de ouro. Esse vórtice, gente, subsidiário é menos ativo e tem 12 ondulações próprias. Geralmente, o chakra coronário é o último que se situaliza, né? No princípio, não difere em tamanho dos demais, mas à medida que o homem se adianta no aperfeiçoamento espiritual, vai aumentando pouco a pouco, até cobrir toda a parte superior da cabeça. Outra particularidade acompanha o seu desenvolvimento. No princípio, é como todos os demais chakras, uma depressão do duplo etérico, pelo qual penetra a divina energia precedente do exterior. Mas, quando o homem se reconhece rei da divina luz e se mostra magnânimo com tudo que o rodeia, o chakra coronário reverte, por assim dizer, de dentro para fora. E já não é um canal receptor, mas um radiante foco de energia. Não uma depressão, mas uma proeminência ereta sobre a cabeça como uma cúpula, gente. Como uma verdadeira coroa de glórias.
As imagens pictóricas e esculturais das divindades, né, e personagens do Oriente costumam mostrar essa proeminência como se vê na estátua do Buda, por exemplo, né? Buda está, não sei se eu não tenho, mas se pudesse ver uma estátua de Buda, procurar na internet, né? Ele é bem diferente, né? Ele aparece sobre a cabeça dele milhares de imagens do mundo oriental. Em alguns casos, 2/3 desse chakra são representados em forma de abobada, né? Constituída pelas 960 pétalas, e em cima uma outra abóbada menor, constituída pelas 12 radiações do vórtice subalterno. Assim aparece na cabeça direita, né, de uma estátua do Buda, a imagem de Brahma, né, cuja antiguidade remonta ao ano 749, né? O tocado dessa cabeça, gente, representa o chakra coronário com a grinalda de chamas que brotam dele. E é diferente da representação do mesmo chakra na estátua de alguns outros Budas. E eu estou falando do Buda Siddhartha Gautama, se você for pesquisar na internet. Também se nota, gente, essa proeminência na simbologia cristã, como, por exemplo, nas coroas dos 24 anciões que as retiravam diante do trono do Senhor. No homem muito evoluído, o chakra coronário fulgura com tanto esplendor que cinge a sua cabeça como uma verdadeira coroa e o significado da passagem do Apocalipse. Que tudo quanto o homem conseguiu, o magnífico karma acumulado, toda a assombrosa energia espiritual que engendra tudo, deita perpetuamente aos pés dos logos, para que o empregue em sua obra. Assim, gente, frequentemente retira diante do trono, né, trono do Senhor, como eles creem, sua áurea cor, porque continuamente restaura a energia proveniente do seu interior, né? Então, outros dados referentes aos chakras, os Upanishads menor, os Puranas, as obras tântricas e algumas outras da bibliografia sânscrita costumam descrever 7 chakras. E hoje em dia, gente, os utilizam muitos yogis hindus, né? Um amigo meu familiarizado com a vida íntima da Índia me assegurou que existe nesse país uma escola que faz livre uso dos chakras e conta com 16 mil sócios esparsos por um extenso território. Das fontes indianas de informação se obtém dados muito valiosos referentes aos chakras, que eu estou procurando estudar, né? Então, também parece, gente, que alguns místicos europeus conheceram os chakras, né? Segundo denota a obra teosófica, Teosofia Prática, do místico alemão Johann Georg Gintel, que ele é discípulo de Jacob Boehme, que talvez tenha pertencido à Sociedade Secreta dos Rosas Cruzes. Essa obra, gente, foi publicada pela primeira vez em 1696. E dizem que as ilustrações da edição de 1736, descrita no texto volume, se estamparam em 1720, 10 anos após a morte do autor, que ocorreu em 1710, né? Mas não se deve confundir a obra citada com a coleção de cartas de Gintel, que tem o mesmo título, de Teosofia Prática. Por quê? Porque o volume que eu estou me referindo não se acha em forma de cartas, mas está em capítulos, 6 capítulos concernentes à mística e regeneração, que era dogma tão importante entre os Rosa Cruz.
Gente, eu vou parar por aqui, depois continuamos no outro áudio, onde eu vou falar sobre as energias, né? Energia primária ou energia da vida. Tem muita coisa para falar ainda, né? Mas não vai ser muitos áudios não, tá? Daí partiremos para outros estudos. Ok, gente? Por enquanto é só. Gratidão.